irmãs e irmãos. Eu agradeço a Deus e louvo por estar aqui neste momento dirigindo este culto em louvor e adoração ao meu Deus. Também agradeço a Soninha pelo convite. Vou ler agora um texto da Bíblia, Jeremias 54, de 14 a 17. Com justiça serás estabelecida, estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do terror, porque não chegará a ti. Eis que seguramente poderão vir e ajuntar-se contra ti, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por causa de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas do fogo, e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Amém. Oremos, irmãs, por esta tarde de mais um culto da MCM, com gratidão e louvor por esta oportunidade que o Senhor nos concede, por mais esta tarde de culto. Pai amado, Deus de toda graça, Deus de toda misericórdia, Deus de infinita bondade, louvado, Senhor Deus, exaltado seja o teu santo nome. Aqui estamos, Senhor Deus, reunidas, Senhor Deus, neste dia, pela tua graça, pelo teu amor, porque até aqui nos concedeu o Senhor vida, Senhor Deus, para estarmos reunidas como MCM, para glorificarmos o teu santo nome, prestarmos culto de louvor, de adoração ao teu santo nome. Eu oro por cada irmã, Senhor Deus, que está presente nesta hora, virtualmente, mas aguardamos, Senhor Deus, com ansiedade, Pai amado, o tempo que o Senhor há de nos trazer, Senhor Deus, para as reuniões presenciais. Mas os nossos olhos estão fitos em Ti e esperando em Ti, Senhor Deus, e aguardando, Senhor Deus, com paciência e perseverança, Senhor Deus, porque as Suas misericórdias têm se renovado a cada manhã sobre nossas vidas. Seja, Senhor Deus, com cada irmã que vai estar participando, com a mensagem que vai ser trazida, Senhor Deus, nessa tarde, que encontre guarida, Senhor Deus, em nossos corações. Que Teu Santo Espírito, Senhor Deus, fale, Senhor Deus, aos nossos corações nessa tarde. Tudo que há de ser feito nessa tarde, seja para louvor, para a Tua glória, para engrandecimento do Teu santo nome, Pai amado. Porque assim Te bendizemos, louvamos e adoramos, Senhor Deus, a Ti, Senhor Deus, na beleza da Tua santidade. E oramos, Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esperança nossa. Amém. Pai
Cristo, eu te amo, te louvo e te adoro. Glória ao teu nome em toda a terra. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome em toda a terra. Espírito, eu te amo, te louvo e te adoro. Glória ao teu nome a toda a terra. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome em toda a terra. O dia já vem raiando, reaja. É vida que vem chegando, reaja. Reaja, vamos reconstruir. Este é o tema da campanha de missões estaduais 2021. Eu sou a missionária Janeide, missionária da Igreja Batista Sinai, junto com o pastor Décio, no projeto Metanoia. Nós temos uma imensa alegria em poder estar participando desse ministério há 31 anos. Há 31 anos nós iniciamos esse trabalho com a dependência química. E hoje nós queremos agradecer a você que ora por nós, que contribui e que se faz presente nesta obra. Muitas campanhas têm sido desenvolvidas durante esse período da pandemia e as portas ali nas 7 portas, ali na nossa sede, elas estão abertas. Nós estamos desde o início da pandemia, todos os dias com as nossas portas abertas, pela manhã e à noite, servindo o café da manhã e também o café da tarde. E hoje nós já retomamos as nossas atividades ali nas 7 portas, com banho, corte de cabelo, e continuamos servindo o nosso café diário de segunda a sábado. Então nós louvamos a Deus por fazer parte desse ministério, louvamos a Deus pela oportunidade de poder servir com as nossas vidas. Então, que Deus abençoe a sua vida, que você possa continuar intercedendo pelo Ministério Metanoia, pela família Metanoia, para que Deus continue resgatando vidas para o louvor da sua glória. Que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Reaja, povo de Deus, vamos nos levantar em nome de Jesus e vamos realizar a obra do Senhor.
Deus me sustém, Deus me sustém, Deus me sustém, Deus é bom para mim. Deus é amor, amor. Deus é amor, amor. Deus é amor. Deus é bom pra mim. Olá, meus irmãos, minhas irmãs da Igreja Batista de Sião, Sociedade de Senhoras, de Mulheres da Igreja. É com alegria que nesta tarde quero partilhar com as irmãs, a convite da prima Marlice, uma reflexão para que os irmãos pensem um pouco sobre tudo que está acontecendo com o nosso país e nas nossas vidas. E o tema da minha reflexão nessa tarde é fortalecendo a fé em tempos de crise para não sermos paralisados na adversidade. Parece que há um pleonasmo aí, né, de crise e adversidade. Todavia, no decorrer do texto, os irmãos vão perceber do que nós estamos falando e a diferença. O texto base para a nossa reflexão é 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 5b e 6a, que diz assim: E Josafá se pôs de pé no meio do povo e orou. Não é difícil encontrar um servo de Deus desencorajado. A maioria das pessoas sabe por experiência própria que as adversidades que nos assolam têm o poder de causar medo que, dependendo da intensidade, pode até nos paralisar, pode até nos levar a um estado de depressão muito profundo. Acredite, há momentos que nos sentimos como se estivéssemos num beco sem saída, não é? São dificuldades que costumam ferir a nossa autoestima e provocar em nós medo, angústia, desânimo e muita dor. Vide esse período de pandemia. As pessoas passaram a ter medo, as pessoas deixaram de viver e passaram somente a respirar. No entanto, nós precisamos aprender a agir com sabedoria para que estes momentos não venham nos paralisar. Quem não deseja viver uma vida triunfante? Quem não deseja superar os momentos de incertezas da vida? Quem não deseja passar por cima de uma crise? Todos nós desejamos isto. Todos nós desejamos sermos vitoriosos em todas as circunstâncias. O verso que lemos fala de um rei que decidiu não viver paralisado frente às ameaças que sofria. Que rei era esse? Era o rei Josafá. No capítulo 2, no capítulo 20 de 2 Crônicas, narra um momento muito difícil vivenciado por Josafá. Era um tempo de incertezas que Josafá estava vivendo. Ele foi informado de que um exército enorme estava seguindo em sua direção. Eram os moabitas, os amonitas e alguns dos menuitas, povos cruéis que representavam uma ameaça ao reino de Judá. No entanto, Josafá resolveu agir com o auxílio do Senhor. E a Bíblia nos informa que ele venceu a batalha, essa batalha. Esta vitória de Josafá é mais uma prova da ação de Deus em favor do seu povo. Sendo assim, podemos extrair preciosas lições que nos possibilitarão vencer os nossos próprios momentos de adversidade com o auxílio do Senhor. Quais foram as ações de Josafá que nos permitiram que não permitiram que este permanecesse paralisado frente à adversidade, em meio à crise que estava por vir? A primeira coisa foi a atitude de Josafá, foi ter em sua mente um histórico sobre as ações de Deus que ele servia. Portanto, ter na mente o histórico sobre as ações de Deus que você serve ajuda muito a entendermos a natureza de Deus, a nossa natureza e aquilo que circunda em torno de nós, para entendermos que Deus é quem peleja por nós. No versículo de 6 a 11 diz assim o texto: E orou, Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti.
Não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse tempo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Veja bem que Josafá tinha um conflito muito grande. Um conflito de que, por eles, o povo de Israel, o povo de Judá, terem poupado os seus inimigos da derrota e não terem infligido sobre eles uma guerra de maneira a aniquilá-los, hoje eles agora têm estes inimigos que outrora poupados por ele, agora os perseguem. Josafá não ficou paralisado frente a essa adversidade. Josafá não ficou se escondendo, não ficou lamentando. Ao contrário, sabe por que Josafá não ficou paralisado? Porque ele possuía uma forte convicção sobre quem Deus era. Josafá sabia quem Deus era. O que sabemos sobre Deus faz muita diferença no entendimento das batalhas do dia a dia. Quanto maiores forem as nossas experiências ao lado de Deus, quanto mais fatos conhecermos sobre as suas ações na história, maior será a nossa confiança nele e a nossa capacidade de reação diante das lutas da vida. Sabe por que muitas pessoas se desesperam e paralisam suas vidas na hora da adversidade? Porque lhes falta o conhecimento do Deus que afirmam servir. Josafá, na hora da adversidade, preferiu consultar ao Senhor. Josafá não foi se lamentar com outro irmão. Josafá não buscou conselho de nenhum outro sábio que porventura esteja à nossa volta. Josafá não buscou reunir-se com um bando de pessoas, um grupo de pessoas para tomar conselho. Mas Josafá preferiu consultar o Senhor, que ele conhecia de forma profunda, ao invés de se entregar ao problema. O conteúdo da oração que ele faz revelou a compreensão que ele tinha do caráter de Deus. Deus, soberano e poderoso, diz o versículo 6, protetor, versículo 7, que ouve o clamor do seu povo, verso 9, e etc. Precisamos priorizar o conhecimento de Deus, sem esquecer que Deus será sempre maior do que a nossa capacidade de conhecê-lo. E aí eu quero citar São Tomás de Aquino, aspas para ele, que diz o seguinte: o máximo que conhecemos de Deus é nada em relação ao que ele é. Portanto, quanto mais conhecemos a Deus, menos sabemos sobre Deus. Quanto mais buscamos a presença de Deus, quanto mais buscamos entender a natureza de Deus e os seus desígnios, menos sabemos o que ele é ou alguma coisa em relação a ele mesmo. Deus nos surpreende. Para não viver paralisado pela adversidade, meus queridos, a segunda coisa é sinceridade em admitir sua incapacidade frente aos problemas que você vive. Sabe qual é o grande problema dos cristãos hoje? É que nós queremos resolver as coisas à nossa maneira. É que nós achamos que nós temos a solução. É que nós achamos que nós podemos dar um jeitinho para resolver aquele problema. Ora, o nosso Deus não irás tu julgá-lo? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer. O que Josafá fez foi admitir que ele era incapaz de tomar uma decisão que fosse satisfatória a lhe dar a vitória, a lhe dar o sucesso naquela empreitada. E isso está no versículo 12 de 2 Crônicas, capítulo 20. A oração de Josafá revelou a sua humildade e dependência de Deus, bem diferente de algumas orações onde as pessoas já sabem o que querem e determinam o que Deus deve fazer por elas. Nós aprendemos e vemos isso com muita frequência na nossa igreja. Nós dizemos: olha Deus, eu preciso que o Senhor faça isso, eu preciso que o Senhor faça aquilo, eu determino isso e aquilo, como se Deus fosse o mordomo a nos servir a tempo e a hora. Josafá admitiu sua incapacidade de resolver a situação. Ele expressa o seu sincero sentimento ao dizer: Deus, eu não sei o que fazer.
Você sabe o que fazer na hora da adversidade? Se você sabe o que fazer, faça. Mas se você não sabe, recorra a Deus, porque Ele pode te dar sabedoria para você tomar a decisão certa. Não existe a obrigatoriedade de você saber o que fazer, porque na expectativa de ter que ter uma resposta para os dias difíceis que você enfrenta, você pode correr o risco de tomar uma decisão precipitada e agir contrário àquilo que Deus deseja que você faça. São essas decisões precipitadas que muitas vezes nos colocam com os lençóis muito curtos, nos colocam em situação vexatória. Não existe nenhum tipo de problema em dizer: Deus, eu não sei o que fazer. Dizer isto não é vergonha, não é sinal de fraqueza, fracasso, derrota. Dizer isto é declarar que somos totalmente dependentes de Deus. Para não viver paralisado pela adversidade, nós precisamos também entender, e esta é a terceira coisa: não tire seus olhos de Deus. E quando eu penso nesse texto de não tirar os olhos de Deus, a primeira imagem que me vem é aquela que Jesus chama Pedro no mar, e ele começa a andar sobre as águas. Enquanto ele está fitado os olhos no Senhor, ele está tranquilo caminhando as águas. Quando ele olha para as adversidades, para o mar revolto, e tira os olhos do Senhor, ele começa a descer, a afundar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para Ti. Não tire os seus olhos de Deus. Para onde você está olhando? Em meio a esta crise, em meio a tudo isso que tem ocorrido no nosso país hoje, com as igrejas fechadas, com os cultos reduzidos nos números de pessoas, de participantes, com a falta do afeto, do afago, do abraço do seu irmão. Parece que nós estamos só respirando e não vivendo. Para onde você olha? Ou seja, o seu olhar é exatamente aquilo que você vai viver em sua vida? Quando você mantém seus olhos em Deus, você passa a olhar para as suas adversidades com uma perspectiva diferente. Você passa a enxergar o problema como Deus enxerga. Sendo assim, mantenha seus olhos em Deus, pois é dele que vem o seu socorro. O salmista, num tempo de aflição, afirmou lá no Salmo 121, versículo 1 e 2, que diz assim: levanta os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O mesmo salmista, no Salmo 46, versículo 1, diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro sempre presente na adversidade. Finalmente, irmãos, quanto mais próximos de Deus, mais preparados estaremos para viver neste mundo de constantes turbulências. O povo de Deus sempre se destacou na história como um povo de fé e oração. Josafá teve fé e orou a Deus. Agiu de forma sobrenatural. Olha a maneira como Deus trabalhou na vida de Josafá em resposta à sua oração. Diz o texto: então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf. No meio da assembleia ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhe diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eles virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeuel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. 2 Crônicas 20, versículo 15 a 17. Acredite que a sua luta é a luta de Deus. Josafá precisava crer apenas nisso. Josafá continuou totalmente no Senhor e na sua palavra. Josafá teve certeza da vitória por intermédio da palavra que Deus disse a ele. A batalha de Josafá passou a ser do Senhor. Quando nós entregamos as nossas lutas ao Senhor, as nossas dificuldades ao Senhor, elas deixam de ser somente nossas e passam também a ser do Senhor. Deus está lutando pela sua causa. Deus está trabalhando pela sua vitória. O profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 4, diz assim: desde os tempos mais antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Nessa luta,
Você não está sozinho. Deus é contigo. Não pare. Deus está no controle. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida de todas as irmãs e da Igreja Batista de Sião. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de eterna consolação e de infinita bondade. Te adoramos, Senhor, pela beleza da Tua santidade. Te damos graças, ó Pai, por tudo, por mais uma vez podermos estar na Tua presença, para louvar, cultuar o Teu santo nome. E que a nossa oração seja constante, Senhor, seja sempre agradável a Ti. Obrigado, Pai, por tudo que tens feito em nossas vidas e por tudo que ainda vais fazer. Continua, Senhor, nos abençoando para que cada semana nós possamos desfrutar das grandezas que vêm de Ti, da Tua palavra. Que nós possamos receber Tuas bênçãos através dos louvores. Ó Santo e maravilhoso Deus, que tem cuidado de nós, que não tem deixado nos faltar nada. E por isso que nós só temos o motivo para Te agradecer sempre, ó Pai querido. O privilégio de podermos estar na Tua presença, graças ao Teu Filho amado Jesus. Nós podemos ir a Ti em oração. E temos a certeza, Senhor, que somos vitoriosos em tudo, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para todo sempre. Recebe, Senhor, o nosso culto que cultuamos a Ti de coração. E derrama, Senhor, chuvas de bênção sobre cada uma de nós, Senhor. Dai-nos saúde, dai-nos paz e nos fortalece cada vez mais para podermos estar na Tua presença, podermos cultuar o Teu nome.
Louvado e engrandecido é o teu nome, Jesus. Te agradeço por tudo. Esta é minha oração no nome santo de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Vamos à bênção dos apóstolos. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos agora e para todo sempre. Amém.